nome de Jesus. Peço a todos agora que se coloquem em posição confortável para que a gente faça a nossa oração inicial e para nos preparar para receber o suco da palavra de Deus para esta semana. Fechem os olhos. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma manhã, por mais uma semana que começamos na tua presença, Pai. Abençoa cada pessoa desse grupo, seus familiares e todas as intenções que cada um colocar aqui. Que onde houver cansaço, que o teu poder traga renovo. Onde houver dúvida, que tenha sua direção. E onde houver dor, que nós tenhamos o seu consolo. Assim como no livro de Jó, nós queremos reconhecer o teu poder, Pai, em todas as coisas. Mesmo quando os ventos sopram fortes, quando acontecem desafios e nós não entendemos os teus caminhos, sabemos que tu está no controle de tudo. Nos fortalece, Senhor, para que permaneçamos firmes, com o coração cheio de fé e esperança. Que a tua palavra do capítulo 37 venha nos acalmar e renovar a nossa confiança em ti, Deus. Que ela seja abrigo para quem enfrenta desafios, resposta para quem busca direção e aconchego para quem precisa sentir o teu amor, Pai. Abençoa o nosso dia, Jesus. Abençoa a nossa semana. E que tudo que nós fizermos seja pela glória e graça do teu nome, Pai. Que nós possamos exaltar o teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vinda, Lu. Muito obrigada já por estar aqui compartilhando da palavra de Jesus conosco. Bom dia, vocês me ouvem? Sim, tudo certinho. Então, ok. Aí as Eu não vou ver vocês porque eu estou num outro sistema aqui para eu ler o que eu escrevi para vocês. Então, Uhum. um bom dia a todos. Então, queridos amigos, hoje eu quero convidar vocês a voltarem comigo para um momento muito especial do livro de Jó, o capítulo 37. Nesse ponto da história, Jó já está cansado, ferido, sem entender o porquê de tanto sofrimento. E é então que Eliú fala. Eliú é o mais jovem dos seus amigos. E o que ele faz é algo extraordinário. Ele não tenta explicar para Jó a dor com teorias. Ele simplesmente aponta para o céu. Eliú olha para o trovão, para o vento, para a chuva e diz: Olha, Jó, Deus está ali. Ele está através disso também. O capítulo 37 é um verdadeiro hino à grandeza de Deus. Eliú descreve as tempestades, os relâmpagos, a neve que cai, o frio intenso e o vento forte. E ele diz: Isso tudo não é acaso. É a voz de Deus ecoando pela criação. Ele nos lembra que, mesmo quando parecer haver confusão, há um propósito divino atuando. Eliú afirma que Deus envia a chuva para castigo ou para regar a terra, ou para manifestar a sua bondade. Ou seja, os fenômenos da natureza e também os da vida têm razões que só Deus conhece. Essa é uma lição de humildade. Nós seres humanos, queremos entender tudo, controlar tudo. Mas Eliú nos convida a parar, observar e reconhecer que há mistérios que pertencem apenas a Deus. E é justamente nesse ponto, quando Jó aprende a silenciar e contemplar, que Deus aparece.
No capítulo seguinte, já me adiantando um pouco, o próprio Deus fala, e fala no meio do redemoinho, ou seja, a tempestade não era castigo, era preparação. E por algum motivo Jó sabia disso, ele nunca deixou de acreditar. Ele nunca pestanejou, nunca disse nada contra Deus. O capítulo 37 de Jó nos ensina algo profundo às vezes. Deus não fala em palavras. Ele fala no vento que muda o rumo, na chuva que cai no tempo certo, na pausa que a vida nos impõe. Eliú nos convida a enxergar o divino nas tempestades, a confiar que há um propósito mesmo quando não há respostas. Que possamos, como Jó, aprender a ouvir Deus, também no trovão, e descobrir que, depois da tempestade, sempre vem a voz suave da presença divina. Nem sempre Deus acalma a tempestade. Às vezes, Ele acalma o nosso coração para que possamos atravessá-la com fé. Então, esse é um resumo do capítulo 37. E agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre todo o livro de Jó. Eu venho pesquisando desde que a gente decidiu fazer sobre o livro, desculpa. E não há um consenso sobre a veracidade do livro de Jó. A maioria dos estudiosos considera como uma fábula ou alegoria para transmitir os ensinamentos sobre o sofrimento, a justiça divina, a paciência. O livro de Jó começa e termina como prosa, e no seu meio é poesia, sendo assim romanceado, poético. Ele é um dos livros mais antigos da Bíblia. Quem escreveu a história de Jó o fez sobre algo que aconteceu como na Babilônia, no Egito, e a poetizou. Ou seja, poderia ser a história de qualquer um, de qualquer pessoa, em qualquer tempo. Hoje mesmo vemos aqui no grupo relatos e em nossa sociedade de pessoas que passam pelo inferno até conhecer o céu e Deus. E por que todo esse sofrimento? Deus permitiu que Jó sofresse como um desafio a Satanás, que duvidava da fé de Jó. Não acreditava existir homem digno, correto, e alegou que Jó só servia a Deus por causa de suas bênçãos, porque ele tinha animais, terras, filhos, esposas, servos. Porém, Deus ordenou que Satanás não poderia tirar a vida de Jó. A experiência de Jó serve para mostrar que o sofrimento não é necessariamente um castigo e que a verdadeira fé pode perseverar da dor e da falta de respostas. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas depois da tempestade o viu, se calou, se rendeu, se humilhou e enfim foi restaurado. O sofrimento não revela a ausência de Deus, mas pode nos levar a ver quem Ele realmente é. Fazemos parte de um grupo especial, pessoal. Não apenas aqueles que leem a Bíblia, mas que caminham com ela até o fim. Nós estamos aqui fazendo uma releitura do livro da Bíblia e eu acho isso bem válido, muito importante para conhecer o que está escrito lá dentro. Ainda temos mais 5 capítulos, são 42, de confronto, dor, fé, silêncio e glória. Cada parte dessa história foi feita com um propósito: edificar a nossa fé. Honramos a palavra de Deus até nos momentos mais difíceis. E assim, ao chegar ao final dessa reflexão, o que fica é o convite que o livro do Jó nos faz. Confiar mesmo quando não compreendemos. Permanecer firmes mesmo quando tudo desaba. E esperar, porque Deus nunca deixa de agir. As tempestades não são o fim, são o meio. É nelas que aprendemos a silenciar, a escutar e a reconhecer a voz do Criador. Jó perdeu tudo, mas encontrou algo maior.
a presença viva de Deus. E que essa visão, nascida da dor, lapidada pela fé e sustentada pela esperança, nos acompanhe em todas as nossas tempestades, porque Deus continua falando e às vezes fala justamente do meio do redemoinho. Era essa a minha reflexão hoje sobre o capítulo 37 de Jó. Uau, que lindo. Obrigada, Lu. Muito lindo mesmo. A gente percebe como